Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, primeiramente gostaria de parabenizar a todos vocês que estão aqui e também todos aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando pelas redes sociais e também os outros que pertencem a esta comunidade. É a festa do padroeiro, é a festa da Santíssima Trindade, é a nossa festa, a festa das nossas famílias, a festa da nossa identidade como comunidade, como cristãos, como igreja. Portanto, meus parabéns, que neste dia a Santíssima Trindade abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, as nossas famílias e a esta comunidade. A liturgia da palavra hoje, nesta festa solene, nos ajuda a contemplar, meditar, buscar compreender a vida íntima de Deus. Quem é nosso Deus? Em que Deus nós acreditamos? Se alguém fizer uma pergunta a você, a nós, o que nós diremos? Qual será a nossa resposta? Em que Deus nós acreditamos? Os muçulmanos, a religião islã, eles acreditam em Deus, Alá, não é um Deus único, um Deus bem distante, fica acima de todas as coisas, não se aproxima dos seres humanos. Mas é um Deus que eles creem. O Deus dos Hebreus que nós encontramos no Antigo Testamento e nós ouvimos também na primeira leitura de hoje, também é um Deus único. Um só Deus. Um Deus que libertou o povo de Israel, um Deus criador, um Deus conosco, um Deus que caminhou com o povo hebreu, um Deus que fez aliança com o povo, um Deus, portanto, não quis que o povo permanecesse ou nunca voltasse para o lugar da escravidão. Um Deus do Antigo Testamento, um Deus hebreu também, um Deus do judaísmo. Então, a religião monoteísta que nós chamamos, né? 3 religiões que nós temos: judaísmo, o islã e o cristianismo. Nós também acreditamos
num só Deus, mas há uma diferença entre nós e estas duas religiões que eu mencionei e aquelas religiões pagãs que nós chamamos religiões que acreditam em muitos e muitas deuses e deusas, não é? Politeísmo. Qual é a diferença? Em que Deus nós cristãos acreditamos? Nós acreditamos em Deus que o Jesus Cristo nos revelou. No Evangelho de hoje, nós encontramos este Deus uno e trino. Um só Deus em 3 pessoas. Esta é a diferença. Um só Deus em 3 pessoas. Acreditamos num só Deus, sim. Mas em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja, a igreja que nos ensina. Esta é a fé que os nossos pais nos transmitiram. No símbolo, no sinal que nós fazemos sempre da cruz, sinal da cruz, contém este mistério da Santíssima Trindade. Todas as orações nossas, a glória que nós cantamos, o credo que nós vamos rezar daqui a pouco, as verdades da nossa fé, as orações da liturgia, na missa, todas elas são dirigidas ao Pai por meio do seu Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. A Santíssima Trindade. O nosso Deus é um Deus uno e trino. Os apóstolos de Jesus, quando pregavam Boa Nova, sempre falavam em Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, ordenou aos discípulos que eles batizem todo mundo em nome da Santíssima Trindade, não é? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este é o nosso Deus. Um Deus unidade. Um Deus família. Um Deus amor. Vejam bem, ao fazer essa descrição, ao tentar compreender o mistério da Santíssima Trindade, nós não vamos conseguir alcançar este mistério. Santo Agostinho dizia, tentar compreender a Santíssima Trindade, este mistério que é Deus, uno e trino, é como tentar esvaziar o mar com uma colher, porque o mistério é grandioso, o mistério é imenso, o mistério é divino. Apesar de ser transcendente, distante, ele está presente, é próximo de nós. Um Deus Pai que envia seu Filho para nos salvar. E o Pai e o Filho, do Pai e Filho procede o Espírito Santo. Se enviam o Espírito Santo, que age ainda hoje, agora, na nossa vida, na nossa comunidade. E pela ação do Espírito Santo, pela ação redentora de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós somos capazes a gritar, dizer, Abba, Pai, diz a segunda leitura de hoje, que nós ouvimos. De fato, recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, o Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, eu vi vocês, ao contemplar, ao meditar
a vida íntima de Deus, a Santíssima Trindade, ao celebrar solenemente o nosso padroeiro, que é a Santíssima Trindade, ao professar a nossa fé em Deus uno e trino, estamos sim também reconhecemos ou estamos reconhecendo a nossa pertença a este Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus, pertencemos a Ele. Pela ação redentora de Deus, nós fazemos parte desta vida íntima de Deus. Qual é o significado? Qual é a mensagem, portanto, nesta festa de hoje para nós? O que eu e vocês podemos levar para as nossas vidas, nosso dia a dia, vida da comunidade? São 3 mensagens. A primeira é uma das verdades, é que nós não estamos satisfeitos com as coisas práticas do dia a dia. Não nos satisfaz. Sempre há uma busca, um desejo para o transcendente, para um Deus que nos ama. Sempre queremos algo mais na nossa vida. Portanto, o ateísmo, talvez seja filosófico ou teológico, ou até próprio de negar a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, a doação, deve ser vencida. Esta tentação de dizer não para ações compassivas, solidárias, fraternidade, não é? Negar então a existência de Deus, teoricamente, ou seja, na nossa prática, nós devemos sim vencer, superar. O mundo nos puxa para isso. Não é? O mundo nos sempre puxa para negar. Eu e vocês, como cristãos, professamos a nossa fé. A segunda mensagem que eu e vocês devemos levar para as nossas casas hoje, neste dia de festa, é de dizer não para o individualismo. Deus é família, Deus é comunidade, não é? O mundo nos ensina hoje para cuidar de mim mesmo, de si mesmo, da minha família só, das minhas coisas só. Mas este Deus Trindade nos ensina para também cuidar dos outros, amar os outros, ser então família, ser comunidade, superar aquelas coisas que muitas vezes nos atrapalham, nos dificultam de ser uma comunidade. Vejam bem como bela o nome, a identidade desta comunidade, Santíssima Trindade. Nós precisamos ser um exemplo para as outras comunidades da nossa paróquia, sendo uma união, uma unidade, na diversidade, nas nossas diferenças. Podemos ter opiniões diferentes, podemos ter jeitos de pensar, fazer as coisas diferentes, mas nunca excluir as pessoas, afastar as pessoas da comunidade, mas sim acolher, unir, não é? Esta é a nossa missão, esta é a lição que eu e vocês devemos ensinar. Isso é possível quando nós colocamos o nosso padroeiro, Santíssima Trindade, no centro da comunidade. Ela que nos guia, ela que nos orienta, ela que nos ilumina nos nossos fazeres, nas nossas pastorais. E não eu, minha opinião, o meu jeito, não é? Portanto, sempre buscar estar unidos à Santíssima Trindade, e esta união, então, deve nos levar para acolher, ser família, ser comunidade. E a terceira mensagem, também da festa de hoje, que eu e vocês devemos, sim, como irmãos, como família, partir para o outro, não é partir, sair.
O Evangelho de hoje nos pede para evangelizar, para sermos missionários, para sermos, portanto, os evangelizadores. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que os ordenei. E Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não esqueçamos disso. Não estamos sozinhos neste mundo. Deus nunca nos abandona. Ele está presente conosco sempre. Estas são palavras de Jesus, do Evangelho de hoje. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste momento de concluir esta nossa reflexão, um pouco comprida, mas hoje, para a festa de hoje, é bom que nós meditemos, é bom que nós refletamos sobre a nossa identidade, sobre o nosso Deus, sobre em Deus que nós acreditamos e professamos.